eu agradeço muito a Deus por estar aqui, né? Glória a Deus, Deus honrou os irmãos, tá uma bênção aqui. Eu falei com a Stephanie, né? Deus é muito fiel na vida dos irmãos e é daqui para maior. A glória de Deus. Amém. Quero agradecer ao bispo Joilson pelo convite, né? A toda a igreja, a todos os obreiros, né? Enfim, esses comentários, né? Todos vocês, a Stephanie também está me acompanhando. Deus na minha vida. Eu amo muito ela. É a bênção de Deus. Amém, igreja? Amém! Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Gênesis, capítulo 26. Louvado é a tua palavra, Senhor. Recebe aí, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo de número 12. Gênesis, capítulo 26. O versículo 12. Quando acharam, diga amém. Amém! E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Olha que extraordinário. De maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou, repita comigo, cavou. Cavou! Tá fraco, diga cavou. Cavou! Os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém! Vamos só assento em nome de Jesus. Louvado seja Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Te amo. Meus irmãos, a história de Abraão, ela é incrível, porque é uma história que nos dá o exemplo de fé e de ânimo. A Bíblia diz que Deus vai até Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus é lindo, Deus é lindo. E é incrível, né? Porque ele sai sem saber aonde iria ir. Mas ele confia na voz que chamou para ele sair da casa dele. Só que Deus não fala para Abraão somente assim: sai da sua terra. Não. Deus fala: sai da tua terra e sai do meio da sua parentela. Pedro, Deus por si só não podia abençoar Abraão na terra onde ele estava? Sim. Porque Deus não se limita ao lugar. Deus não se limita a lugar nenhum. O mesmo Deus que te abençoa num lugar grande é o mesmo Deus que te abençoa num lugar pequeno. Aleluia! Deus não se limita a local, mas Deus se limita às pessoas. Quando Deus fala assim: Abraão, sai da sua terra, Deus estava falando assim: Abraão, sai do local que você está. Aí Deus vai revelar o motivo que estava corrompendo Abraão, que era a sua parentela. Ou seja, não adianta você separar de um local e você levar pessoas com você. Você primeiro tem que separar de locais e você tem que abandonar certas pessoas. Glória a Deus, Por mais que doa, é necessário você tirar algumas pessoas do seu convívio. Obrigado,
pai. E assim foi com Abraão. Abraão sai da sua terra, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade do Senhor. E já com a idade de 99 anos, e Sara com 89 anos de idade, Deus vai falar assim: Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Olha que incrível. Deus chega no último segundo. Deus chega nos 45 do segundo tempo. E fala: Abraão, você vai ter um filho. Mas Senhor, eu já sou velho, minha mulher é avançada em idade. Pois é. Deus não se limita à sua situação e nem à sua crise. Quando Deus te promete algo, Ele te responsabiliza por aquilo que está te prometendo. Obrigado, pai. Aí você fala assim: não, a promessa é grande, mas o local que eu estou é pequeno. Mas o seu Deus é grande também. Aleluia. Deus nunca vai prometer algo para você que está em torno das suas mãos. Deus nunca vai prometer algo para você que as suas mãos podem realizar. Deus sempre vai prometer algo a mais daquilo que você consegue fazer e realizar. Porque era muito fácil Deus falar assim para Abraão com 20 anos de idade e Sara com 18 anos de idade, falar assim: não, vocês vão ter um filho. Isso é lógico. Isso é muito fácil Deus falar, porque é lógico isso. Eles são novos, Sara é nova, mas Deus chega para um homem de 99 anos de idade e uma mulher de 89 anos de idade, e além disso é estéril, e fala assim: você vai ter um filho. Para que no final Abraão e Sara não falem assim: não, foi pelo fruto, foi a gente se deitou e teve o filho. Não, foi o próprio Deus que realizou essa promessa. E não foi diferente na vida de Abraão. Que eu creio, pai. Aleluia. Glória a Deus. E Abraão vai ter ali Isaac. Glória a Deus. E quando Isaac cresce, a Bíblia diz que Abraão tinha um costume. Pedro, qual é o costume? O costume de sempre sacrificar ao Senhor. Olha aí, sacrifício. Ele tinha o costume de levantar um altar ao Senhor. Olha aí. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus vai dar Isaac para Abraão, não ele mais sacrifica. Ele não mais levanta o altar ao Senhor. E parece muitos crentes no dia de hoje, quando está na prova, fala: Deus me abençoa, Deus abre as portas, Deus me dá um carro, Deus me dá uma moto. Aí depois que Deus dá, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra, não sobe mais do monte. Parece muitos crentes. Aí Deus vai chegar para Abraão, para provar Abraão e ver que Abraão verdadeiramente ama a Deus. Vai falar assim: Abraão, dá o seu filho, o seu único filho, sacrifica ele para mim. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus. Maravilhoso. Deus sim fala para Saul: não adianta nada você sacrificar se você não tiver obediência. Mas Deus ama sacrifício no altar dele. Deus ama sacrifício. Os macumbeiros, irmão, sacrificam. Os macumbeiros ficam a madrugada inteira fazendo macumba e a gente não consegue passar uma madrugada na presença dele. Verdade. Pessoas lá fora sacrificam mais do que os crentes daqui dentro. Deus ama sacrifício, quer ver? Olha o que a Bíblia vai dizer na passagem a qual está dizendo que Salomão foi rei. A Bíblia vai dizer que quando Salomão assume o trono de Israel, ele vai tomar uma atitude. Ele vai subir no monte e vai sacrificar 1000 bois para o Senhor. Ninguém tinha tomado aquela atitude. A Bíblia vai dizer que na mesma noite Deus vai aparecer a Salomão e vai falar assim: olha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele vai pedir sabedoria. E no livro de Reis diz: ninguém foi como Salomão. Ninguém teve mais dinheiro do que Salomão. Sabe por que ninguém foi como Salomão? Porque ele entregou aquilo que ninguém tinha entregado. Quer ser o que ninguém foi na presença de Deus? E entrega aquilo que ninguém entregou no altar dele. Glória a Deus, aleluia, pai. Isso é sacrifício. Aleluia. E Abraão ali, no momento que ele ia sacrificar Isaac, Deus parou o sacrifício dele e falou: olha, não precisa. É provado que você verdadeiramente me ama. E a Bíblia diz que Isaac vai crescer. Isaac vai ter filhos. Isaac vai se casar com Rebeca. E diz a palavra de Deus
que ele vai constituir uma família. Agora ele tem filhos chamados Jacó e Esaú. E ele vai ter a sua própria história. E o que me chama a atenção nesse texto que eu acabei de ler é que quando Isaac agora, a Bíblia vai dizer que ele está na terra de Canaã. E quando ele está na terra de Canaã, vai ter uma crise nessa terra. A Bíblia diz que todo mundo agora vai passar por uma crise. Todo mundo agora vai ter fome naquela terra. Deus vai fazer questão de mandar essa crise na terra de Canaã. E foram nos mesmos dias de Abraão. Só que me chama a atenção é que quando a crise vai vir, ele vai se movimentar. Ele não vai ficar parado. Ele vai se movimentar. E a Bíblia vai dizer que ele vai descer numa terra chamada Gerar. Repita comigo, Gerar. Gerar. Tá fraco? Diga Gerar. Gerar. Quando ele desce nessa terra, Isaac está em Gerar. Mas a cabeça dele está no Egito. E ele quer descer no Egito. Olha aí, ô glória! Só que quando ele vai querer descer para o Egito, Deus vai intervir e falar: não, fica aonde eu te disser. Comece a pregar aqui agora. A Bíblia vai dizer assim, que Deus fala assim: fica onde eu te mandar, Isaac. Na cabeça dele ele vai falar assim: não, eu vou para o Egito, porque é a maior potência mundial. E aonde vem uma crise na sua terra, todo mundo vai para o Egito. Abraão foi para o Egito, eu vou para o Egito também. Olha aí. Aí atrás. Aleluia, eu vou falar. Jesus! Deus quer viver uma história exclusivamente com você. Isaac está dizendo assim como meu pai Abraão desceu, eu vou descer também. Porque ele quer fazer a mesma coisa que Abraão está fazendo. Só que Deus vai intervir e vai falar assim: não, Isaac, não precisa você descer. Fica aonde eu te disser. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de mais um Pedro. Deus não precisa de mais uma Stephanie. Deus não precisa de mais um bispo de olho. Não. Deus vai usar você naquilo que você tem. Não precisa você querer repetir história de ninguém. Mas Pedro, fulano seguiu a mesma história. Fulano seguiu o mesmo caminho. Deixa fulano. Fulano é fulano. Você é você. Deus quer ter uma caminhada com você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Vai para a pessoa que está do seu lado. Deus. Deus. Diga Deus. Deus. Quer ter uma história com você. Quer Deus, olha com você. Fala, Deus. Deus. Quer ter um ministério com você. O ministério com você. Tem gente que vai pregar, mas tem gente que vai cantar. Tem gente que vai servir uma água. Tem gente que vai pregar na rua. Tem gente que vai pregar no altar. Cada um tem um ministério. Cada um tem um chamado. Ei, olhe pra cá. Não precisa você ter inveja. Ah, a irmã canta desse jeito. Ah, o irmão prega desse jeito. Deixa o irmão pra lá. Deus vai usar você conforme aquilo que você tem. Aleluia. A um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2, e a outro o Senhor deu 1. Pega o detalhe. Cada um segundo a sua capacidade. Ei, o Senhor não deu todos igualmente, mas deu. Verdade, meu pai. Sabe por quê? Obrigada, Muitas Senhor. pessoas vão deixar de ir pro céu porque falam assim: não, eu queria pregar dessa forma, eu queria pregar desse jeito. Povo, Ah. Jesus está na casa, Senhor. Eu vou falar. Olha isso, pai. Pai, fala. Deus é Eu vou falar. glória. Mesmo que seja pouco aquilo que você tem, use na obra. Pai. Oh, Deus. É um. Aleluia. Porque olha que interessante. Aquele que tinha 5 tinha mais responsabilidade do que aquele que tinha 1. Mas ele tem mais responsabilidade e ele vai granjear mais 5. E não é porque aquele que tem menos capacidade, menos responsabilidade, o Senhor não cobrou. O Senhor no final falou assim, porque ele foi lá e escondeu o talento dele e falou assim: servo mau, negligente. Por esconder o talento que ele tinha. É forte. Percebe que não tem muita gente hoje assim? Aleluia, pai. Em vez de... eu vou falar. Pode falar. Tem gente que almeja o grande, mas não valoriza o pequeno. E Deus está dizendo: enquanto você não valorizar o pequeno, você nunca vai ter mais frente. Glória a Deus. Enquanto
Enquanto você não valorizar o pouco que você tem, você nunca vai ter muito. Enquanto você não valorizar aquilo que você tem, mas eu desafio, não tem problema. Davi tinha 5 pedrinhas de louvor de pastor. Quem olhava para Davi falava assim: com esse instrumento aí, será que vai ganhar Golias? Mas Davi sabia da sua responsabilidade. Ele falou assim: é pouco, mas em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair por terra. Oh, quem está sentindo a presença de Jesus é pouco. Mas coloca o Senhor na frente para ver que o gigante cai por terra. Ele falou: é pouco que eu tenho, mas eu não vou em nome de ninguém, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, Isaac está pensando assim: não, assim como o meu pai Abraão foi pro Egito, Deus falou: não, fica na terra que eu te disser, porque cada um tem uma história com Deus. Tô entendendo, Deus. Aleluia, eu sinto a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Aí, primeiro, Deus falou assim: não desce porque eu quero que você tenha uma história comigo. Segundo, Deus quer que você tenha prioridade na presença dele. A gente tem prioridade para tantas coisas, menos para Deus. A gente está que nem Marta. Tantas coisas você ocupa, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual nunca vai ser tirada dela. Tem gente que escolhe tanta coisa. Coloque Deus como prioridade, que Deus vai cuidar de você. Aí, olha o que a Bíblia diz: que Deus vai falar assim: fica na terra que eu te disser. Essa terra mesmo eu te abençoarei, multiplicarei, te farei grande nessa terra. Mas Pedro, era uma terra que não tinha fruto, não dava fruto, que você semeava e não dava fruto. Mas Isaac tinha as promessas de Deus na vida dele. Aí, a Bíblia vai dizer que Isaac vai habitar nessa terra e um servo, Abimeleque, vai falar: essa é a sua esposa? Ele vai falar: não, não é minha esposa não. Aí Abimeleque vai tomar a esposa, vai falar assim: não, você é solteiro então. Ele vai falar: não, sou solteiro. Essa aí é uma prima minha. Aí a Bíblia vai dizer que Abimeleque vai bater o olho na janela e vai ver Isaac e Rebeca brincando. Não pegou? Aonde você for, irmão, você vai ser observado. Olha aí, pai. Aí a Bíblia diz assim que ele vai chamar Isaac e Rebeca e vai falar assim: ninguém vai tocar em você, ninguém vai mexer em você. Aí eles vão voltar para suas casas, vão voltar para os seus lares. E a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma atitude de fé. Pedro, qual é essa atitude? Ele vai semear naquela terra. Glória a Deus, Mas ele não tem as promessas se você não tem atitude. Ele tem a promessa que Deus vai fazer ele grande. E por isso ele vai semear. E quando a Bíblia diz que ele semeia, naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais. Amém, Senhor, eu creio. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deus está dizendo: tem essa atitude ousada nessa noite, semeia na obra, semeia na casa de Deus, faça um voto na presença de Deus. Mas Pedro, a gente está vivendo numa crise, e quem disse que Deus depende ou se limita à crise que você está vivendo para ele trabalhar? Não importa a crise que você está, se você tem uma atitude de fé na presença dele, ele vai honrar segundo a fé que você tem. Aí a Bíblia vai dizer que ele semeia, e naquele mesmo ano ele vai colher 100 vezes mais. Pega se quiser. Através da sua semeadura, Deus vai fazer você colher 100 vezes mais. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele está crescendo. Ele semeia numa terra que não dá fruto. Ele tem uma atitude ousada. E a Bíblia vai dizer que ele vai crescer. E quando ele está crescendo, quem é que vai invejar ele? Os filisteus. Quando Isaac chegou, ninguém tinha inveja dele. Agora, quando Isaac começou a crescer, a Bíblia diz: e os filisteus começaram a invejar Isaac. Se tu não levar isso aqui, eu vou parar. Estão se levantando contra a sua vida? Estão falando mal de você? Estão te criticando? Eu tenho uma notícia para te dar.
É porque você está dando fruto na presença de Deus. Porque ninguém vai sacar pedra numa árvore que não está dando fruto. Isaac chegou pequenininho, ninguém criticava nele, ninguém olhava ele dos pés da cabeça, ninguém criticava ele. Agora, quando a Bíblia diz, quando ele se tornou grande, e ele quando começou a crescer, a Bíblia diz que o primeiro sentimento que brotar nos filisteus não foi de alegria, foi de inveja. É mais fácil as pessoas invejar você do que se alegrar por você. É mais fácil falar pra você, eu vou falar, é mais fácil falar que não é de Deus do que se alegrar no teu crescimento. Mas a Bíblia diz, olha que extraordinário, eles invejavam Isaac, só que a inveja não parou o crescimento de Isaac. Então está dizendo para alguém aqui, a pior macumba é como o apóstolo disse, ministério, a pior macumba que existe é inveja. Caí, Jesus, eu creio. Rapaz, Dessa maneira mesmo. se estão invejando você é porque você está crescendo. Porque Davi, pequenininho, lá no pasto ninguém estava olhando para ele. Agora ele recebeu a unção de Deus. Quando ele derrubou Golias. E quando as pessoas começaram a falar assim, Davi matou milhares, matou 10 milhares, Saul matou milhares. A Bíblia diz que o primeiro sentimento no coração de Saul foi inveja. Agora pega isso aqui, olha que extraordinário. Saul era um rei, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Saul era grande, sim ou não? Sim. Olha aí. Ele é grande. E quem está no trono não é Saul. Mas ele tem inveja de um pequenininho. Eita Deus. Ele vai deixar de viver a sua própria vida por causa de Davi. Olha aí. Quantas batalhas ele perdeu cuidando da vida de Davi? Olha aí. Deixa eu cuidar da minha vida. Eita, agora, meu Deus, agora ele tá cheio de Deus. E eu vou profetizar isso aqui. Tem gente que tá pequenininho, hoje você precisa falar. Fala aí, Se eu Senhor. pegar isso aqui, eu vou rodar o microfone e vou embora. O seu Pega inimigo tudo. vê mais capacidade em você do que você mesmo. O seu adversário vê mais capacidade em você do que você mesmo, sabia disso? Ele é o rei, ele tem dinheiro. No Facebook, já sabe. Do que tem necessidade dele de ele invejar um pequenininho. Tem pessoas que estão perdendo sua vida, perdendo até o sono por causa de outras pessoas que estão crescendo. Dessa É por maneira. isso que eu falo, o sentimento que não é imune, pode ser qualquer crente, é inveja. Pode ter um cargo que for, Pode ver que a pessoa não é um cargo imune. Para pra você ver, não sai da pessoa. Não é um cargo imune, sabe por quê? Aleluia, eu vou falar. Saul é o rei, e Davi, ele tinha a unção preparatória de um rei. Ô, glória, é verdade. Só que ele está crescendo, 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 crescendo. E quando ele está crescendo, ele está incomodando as pessoas. É verdade, meu pai. Mas é extraordinário dessa passagem desses dois homens é que quando Saul morre, Davi não se alegra não. Davi vai se compadecer de Saul. E olha que extraordinário, o teu inimigo vê mais capacidade do que em você mesmo. Jesus era pequenininho, recém-nascido, mas Herodes falou assim, mata todos aqueles que são de 3 meses para baixo, de 2 meses para baixo, mata todos. Oxi, ele falou assim, não, porque esse menino recém-nascido é uma ameaça ao meu trono. Bebezinho, nenenzinho, já quer matar o menino. Dessa maneira. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Porque tem gente que vai passar mal, mas você vai continuar crescendo. Independente do qual tamanho você tem, você tem que entender. As pessoas não vão invejar você pelo aquilo que você tem, mas sim pelo aquilo que você é. Até mesmo um sorriso no rosto é um motivo de inveja das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. É um sentimento. E eu aprendi que tudo aquilo que eu alimento, a minha mão pratica. Olha que extraordinário. A Bíblia diz que Caim matou Abel, sim ou não? Sim. Mas Abel nunca tinha feito nada para Caim. A única coisa que ele tinha feito era agradar ao Senhor com a sua oferta. E Deus falou para Caim, o pecado jaz às portas. E se você não controlar esse desejo te controla.
Se você não controlar o desejo vai te controlar. O que aconteceu? Ele matou Abel. Porque aquilo que eu alimento, a minha mão pratica. Se você alimenta o amor, você vai praticar o amor. Se você alimenta a bondade no seu coração, você vai praticar a bondade. Agora, se você alimenta a inveja, você vai invejar o irmão. Até a roupa você vai invejar. Eita Deus. Vai comprar igual para tentar aparecer e não vai aparecer. Aleluia. Acabando, glória a Deus, né? Deixa Deus te usar. É forte. O Eu Espírito, acredito. Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Fala isso. Glória a É um Deus. sentimento perverso. E por causa desse sentimento, a Bíblia diz que entregaram Jesus para ser morto. Entregaram Jesus para Pilatos por um sentimento de inveja. Meu Deus. Só que entregaram Jesus por esse sentimento de inveja. E a Bíblia vai dizer que quando entregaram Jesus, Jesus foi para Pilatos. Para Pilatos, Jesus foi sentenciado para a cruz. E para a cruz, Jesus foi para onde morreu. Quando ele morreu, ele foi para o túmulo. Quando ele foi para o túmulo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas tudo começou primeiro por um sentimento de inveja. Essa inveja não vai te matar. Eu creio. Eu Só vai te creio. aproximar para onde Deus quer que você chega. Aleluia. Ei, ô glória. Eu creio, Pai. Aleluia. Sinta a glória de Deus aqui. Ô Espírito. Se Isaac estivesse no mesmo nível, ou pequeno, ele não ia ser invejado. Mas como a Bíblia diz assim, ele cresceu grandissimamente, se tornou muito grande. O primeiro sentimento que brotou foi a inveja. E a Bíblia diz que eles não conseguiam mais suportar Isaac. Eles não conseguiam mais suportar o crescimento e o tamanho que Isaac estava. E eles vão expulsar Isaac do lugar que ele estava. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que está sentindo inveja tão grande que não consegue nem mais ver na sua cara. Meu pai. Ou te mata ou te expulsa. Tem jeito. Cara, é verdade. Não foi com José assim? Ou a gente mata ele ou a gente vende ele. Porque a gente não vai conseguir olhar mais pra cara dele. Só que eu vou falar. Pode até te expulsar, mas sempre vai ter um lugar que vai abraçar você. Deus, aleluia. Pedro, não estou me valorizando. Fique em paz, irmão. Não estou me valorizando no meu trabalho, não estou me valorizando na minha casa, não estou me valorizando no meu serviço, não estou me valorizando em lugar nenhum. Fique em paz, irmão. Ambiente que você não é valorizado, você não se adequa ao lugar, você sai dele. Eita Ei, pai, eu creio. Pedro, me prova na Bíblia. José era valorizado na sua casa? Não. E por isso venderam ele. Mas quando ele chegou na casa, de Potifar, Potifar falou assim: governa minha casa. Governa minha casa, governa minha família. Ou seja, na sua casa ele é valorizado, mas quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar falou assim: valoriza, fica aqui na minha casa, governa minha casa. Eita Deus, que é forte. O problema não estava em José, o problema estava no local que ele estava. Eita Deus, E tem gente que vê um defeito seu e fala assim: você tem defeito, só tem falhas. Tem outras pessoas que vão olhar para você e vão falar assim: você tem muitas qualidades. O problema não está em você, o problema está na visão que as pessoas estão vendo de você. É verdade. Ele me prova na Bíblia. O que fez Moisés sair da sua casa? O choro. Quando ele era recém-nascido. Porque a Bíblia diz assim que os pais dele não conseguiam mais esconder ele. Porque ele chorava muito. O choro fez ele sair da casa dele. Mas a Bíblia diz que quando ele está na arca de juncos e ele está no rio, a Bíblia diz que a filha de Faraó vai bater o olho dele e a Bíblia diz que ele está chorando. E quando ele está chorando, a filha de Faraó fala assim: ela vai achar graça aos olhos dela para pegar o menino e cuidar do menino através do choro. Ou seja, o mesmo choro que fez Moisés sair da casa foi o mesmo choro que fez a filha de Faraó abraçar o menino. Olha isso, Umas pessoas vão ver defeito, outras vão ver qualidade. O problema é que você quer mudar até seu caráter, você quer mudar até seu caráter para agradar as pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina você. Ah, Pedro, mas não falando que a profecia do diabo. Ué, nem Jesus agradou todo mundo, imagina você. É verdade. Aleluia, eu vou falar, se tu não der glória, para agora. Faz
Fale mal ou fale bem, o importante é que estão falando de mim. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Independente que estão falando assim, a profecia não é de Deus. O Pedro prega assim, prega mal, só grita. Independente que estão falando, independente que estão me criticando, o importante é que estão falando de mim. Há um ditado que diz assim, ó. Um ditado diz assim: os meus amigos me fazem bem, mas é os meus inimigos que me promovem. Eita glória! Talvez você está criticando, apontando, e Deus está dizendo assim, só está te promovendo. Você está só crescendo. Estão falando mal de você, mas você está crescendo! Jesus, você está sentindo a graça de Jesus aqui! Estão te promovendo e você não está observando isso, irmão. Aleluia. Ai, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E outra. Aleluia, eu vou falar. Para de ser crente macumbeiro, irmão. Eita! Olha aí. Estão falando de mim, que morra, que vai pro hospital, que fica no leito. Que evangelho é esse que tá vivendo? Olha aí. Que vida é essa que você tá vendo? Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem para aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que vocês sejam chamados filhos do Deus Altíssimo. Porque Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, e faz a chuva descer sobre justos e injustos. É Bíblia. Em vez de você falar assim, não, que Deus venha, que essa pessoa venha. Em vez de maldiçoar a pessoa, fala assim: Senhor, prepara uma mesa diante dos meus adversários. Peça a saúde deles para que eles venham ver a honra na sua vida. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória a Deus, aleluia. Aí ele está crescendo, expulsaram ele. Falaram assim: não, já era para você. Porque eles pensavam que era a terra que estava fazendo Isaac crescer. E não é a terra que faz você. É você que faz a terra conhecida. Não é você que faz o lugar. A terra, Gerar, ele estava crescendo em Gerar, não porque era Gerar, mas porque ele tinha as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu creio, Senhor, aleluia. Aí ele foi pro deserto. Aí o que me chamou a atenção nesses versículos, que Abraão cavou poço. Ele cavou poço e não achou resultado. E olha o que está na Bíblia. Eles esperaram Abraão morrer para jogar o entulho de novo. Eu vou falar. Tem gente que é uma coisa na sua presença e é outra fora dela. É verdade. Você está cavando poço. Aí a Bíblia diz que Abraão morreu, ou seja, não está mais presente. Se ele não está mais presente, Tchau, meu obrigado. vamos curar de novo. Eita, eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Cuidado, porque você tá pela aparência e Deus conhece o coração. Tem gente que é falsa. Tem gente que tá com o espírito de Herodes. Herodes falou com os magos assim: vai lá. E quando vocês verem Jesus, me chama que eu vou adorar ele. Mas no coração de Herodes sabe o quê? Eu vou matar ele. Então a boca falou assim: não, eu vou adorar. Mas o coração tava: eu vou matar. Na boca fala: seu casamento é uma bênção. Agora no coração tá desejando seu marido e você não tá nem vendo. Eita Deus! A boca pode falar uma coisa, o coração pode dizer outra. Jesus disse aqui para os fariseus: esse povo me adora com os lábios e me exaltam com a boca, mas o coração está longe de mim. Aleluia! Espírito Santo de Deus! Quem está sentindo a graça de Jesus aqui? Cuidado, a boca diz alguma coisa, mas o coração, eu vou falar. Até te elogia. Ixi, quantas vezes já passei por isso, aqui é a maior prova, sabe disso? Aleluia, Pai.
Tamo junto. Tomara que você saia do lugar prostrado que você tá. Aí, chegava pro apóstolo, pro pastor, deixa ele prostrado mesmo. Deixa ele caído. Ué, mas na minha frente dizia ele que ia ver de pé. Aí pro meu pastor falava assim, que ia ser prostrado mesmo. Merece cair. Eita, Senhor. Meu Deus! Olha, põe aí, eu creio. Aleluia. Só que eu aprendi uma coisa. É por isso que as pessoas não. É por isso que as pessoas têm que entender uma coisa. Olha o teu nome. A gente perdoa, mas não esquece. É. Perdoar é uma coisa, agora esquecer não. Porque quem bate, esquece, agora quem apanha não. Aleluia! Fala pra pessoa que tá do teu lado assim, mude Mude a consideração, a sua consideração. mas não sua essência. Não tem essência. Uma passagem, se não me engano, isso é em Mateus, Jesus disse assim: tu vieste me trair, tu me traiu, logo você. Aí em outra tradução, não lembro, acho que agora em Marcos, diz assim: amigo, tu me traíste. Ou seja, numa passagem Jesus questiona e fala assim: você me traiu? Você me traíste? Em outra passagem Jesus disse assim: amigo, com beijo tu me traíste? Ou seja, numa passagem Jesus nos ensina o quê? Mude sua consideração. Porque o ser humano é assim. Se você continuar dando corda, ele vai continuar fazendo assim, ó. Eita, O maior exemplo disso é minha mãe. Jesus, Pai amado. Minha mãe ficou casada com meu pai Que eu creio, pai. 27 anos. Aleluia! Humilhada, pisada. O pai batia na minha mãe, fazia um monte de coisa. Aí quando minha mãe falou um dia assim: chega, Jesus, aleluia. separou, cada um tá na sua vida, minha mãe casou. Aí quando meu pai vai lá na minha casa: você quer café? Quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Ou seja, minha mãe não mudou a essência dela. Aleluia. Ela pode de qualquer pessoa. Mas você acha que a minha mãe vai voltar com meu pai? Nunca. Isso mesmo. Deus Aleluia. A essência é a mesma, a consideração não. Mas porque você está sendo humilhada e humilhado, porque a pessoa pisa em você e você continua dando corda. Agora no momento que você falar assim: chega, tô precisando disso, tô precisando de uma oração, amém. Agora, comer na minha casa, nunca mais tem na minha casa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Mude sua consideração, mas não você tem. A boca fala uma coisa, o sentimento é outra. A Bíblia diz que então eles expulsaram, cavaram os poços de Abraão. Só que Isaac vai desentulhar. Ele vai cavar poço. Termina aqui agora. Quando Isaac está cavando os poços, a Bíblia vai dizer que vai brotar uma fonte de água viva. Ele está cavando. Se não pegar isso aqui, eu paro. Ele está cavando. Aí o que mais me chama a atenção nessa passagem é que os filisteus vão ver o poço de água viva e vai chegar até Isaac e vai falar assim: Isaac, isso aí é meu. Esses poços aí são nossos. Eu vou falar. Cavar poço ninguém quer. Mas quando brota água, todo mundo quer participar também. Ninguém quer cavar poço com você. Mas agora quando a água começa a jorrar, muita gente: não, me chama pro churrasco. Me chama pro churrasco. Aleluia. O congresso tá chegando, né, Vitor? Tá chegando. Aleluia. Cavar poço? Ninguém quer. Mas a água vai jorrar nesse congresso. E muitas pessoas vão ver, vão contemplar. Aí vai falar: não, mas meu pai se vem também, eu tô junto. Não. Sabe o que Deus está dizendo? Valorize as pessoas que cavaram poço com você. As únicas pessoas que são dignas de usufruir da água que você cavou o poço é aquelas que cavaram o poço com você. Muito fácil agora, comendo picanha, as pessoas aparecer. Quando você estava comendo ovo. Eita Deus. Ou só arroz e feijão. Eita glória. Eita Deus.
Deus é lindo. Deixa Deus usar, filho. Deus está aqui, eu creio. Glória a Deus, aleluia. Acabar com ninguém quer, irmão. É verdade. Aí quando ela começou a jorrar, aí todo mundo falou assim, não, esse poço é meu, não, poço é meu, poço é meu. Aí Isaac falou, não tem problema, eu vou para outro lugar. Aí quando Isaac cavou, novamente, as águas vieram. Aí a Bíblia diz que ele vai no vale de Gerar. Agora ele vai fazer uma casa no vale. Eu creio. Oxi, Aleluia. mas como assim, Pedro? Um homem rico com dinheiro está no vale, agora está morando no vale? Não é o ambiente. Nunca define alguém pelo local que ela está. Aleluia, Senhor. Dessa maneira. E Mefibosete estava morando aonde? Em Lodebar, não é? É. E ele era príncipe, sim ou não? Sim. Mas o que o príncipe está fazendo numa terra de esquecimento? Olha aí. O príncipe não é com a coroa na cabeça? O príncipe não é no trono? Mas ele está numa terra de esquecimento. E quem olha para ele e fala assim, é mais um mendigo, é mais um morador de rua. Porque estava julgando ele pelo local e pela veste que ele